Esse é o espaço que você falou que é o living, a Isso. entrada da casa, é isso? Exato. Então, como a área social toda acontece lá embaixo, mas eu não posso receber a pessoa pela porta principal num corredor. Então a gente criou Numa essa área escada, de. desce Numa escada, já lá. desce por aqui. Inclusive é aqui. Então, assim, eu não Tá, preciso circular pela casa se eu vou para a área social. Mas eu tenho que receber num lugar bonito. tá Né? Então a bom. gente criou essa área de vinho que eles gostam. Aqui do lado tem uma lareira. E aqui a gente Adega. vai para a parte principal. E aqui a gente sobe Pra pro quarto, que é master só, deles. só a parte do master. Tá. E a gente, como na maioria dos nossos projetos, eu gosto muito de integração. Então a gente usa muito vidro. Muita. Até o Mário fala assim: tá, onde eu vou colocar meus interruptores que tem parede? Não tem Né? parede. Não tem, mas a gente gosta disso, de trazer o verde pra dentro, essa integração. Então aqui a gente criou um espelho d'água, que a gente vê tanto da rua quanto quando a gente tá descendo a escada. Porque a casa ia acontecer abaixo do nível da rua. Mas não posso parecer que tô recebendo minha visita no porão. Né? Então não podia ser uma escadinha fechada. Então aqui a gente tem água descendo, tem um paisagismo. Tudo foi pensado pra isso. Nessa sensação do Exatamente, eu tô num convidado. caminho gostoso. Quem me conhece sabe, eu sou muito fã de Disney. Eu acho que Disney tem muito a ver com isso, né? Quem já foi pra Disney, É, não é o brinquedo, a fila. Você fica 2 horas numa fila, mas acontecem coisas na fila. aham. Então aquilo faz parte já pra você ir entrando numa imersão pra você chegar no brinquedo. Então acho que é a mesma coisa. Né? Eu vou chegar numa parte linda lá embaixo, mas poxa, precisa de uma escadinha escura, estreita? Não, vamos criar um atrativo. Nessa mesma casa, reto aqui, a gente entra no corredor que eu tenho as 4 suítes. A gente não fez um corredor também. A gente fez um corredorzão, porque não tinha como fugir disso. E desse lado é todo de vidro, com floreira, eu enxergo a piscina lá embaixo. Então esse é o cuidado que a gente tem com o viver bem. E o lance de ter muita transparência é que a gente não acende tanta luz, né? É uma casa que Exatamente. vive muito bem durante o dia, sem aquela necessidade do tempo inteiro ter que acender a luz. E É isso a muito gente mais entra tanto na gostoso. eficiência, né, energética, com Total. economia, como com a sensação, né? A É. luz do sol traz calor, traz vida. Então é legal a gente ter essa Você falou que até iluminação. assim, no levantar à noite, sei lá, vou pegar um copo de água. E você não tem que acender uma luz porque a lua tá iluminando, tá aquela gostosa. Exato. Resolve, você não acorda, você não dá aquele start. Eu acho que fica tudo muito mais gostoso, né? Exatamente. Então a gente pensa muito nisso nos nossos projetos, principalmente a parte de iluminação também, que acaba entrando com na parte de Automação. automação. Então aquela Total. programação do você chegar naquele horário, a sua casa tá com. Eu vejo muito isso. A gente vai muito em condomínio, a gente olha, que casa linda. À noite você não enxerga a casa, porque a pessoa não acende a luz. Então com a automação a gente consegue Esquece de achar isso. A sua acender, casa tá né? sempre bonita à noite, É. né? Eu queria falar sobre isso. Na verdade, a maioria dos projetos que chegam para nós, às vezes a pessoa fala, não, só quero automação na parte social, que eu acho que está correto, parte social e área de lazer, e parte externa. Só que muitas pessoas, às vezes, têm suítes com varanda e tal, e a iluminação fica no quarto. Então, essas iluminações externas, nós colocamos na automação para que a casa possa, à noite, estar acesa, programar horário para ligar e para desligar, para ter exatamente, valorizar, faz um trabalho bonito, faz um luminotécnico e a casa fica apagada, né? Então, Exatamente. Judiação. Exatamente. E aqui a gente tem a Suite Master, que também é Um uma. quartinho básico. É um casal jovem, então eles são super descolados. Então a gente fez esse banheiro aqui que a gente tem vista pro quarto, mas ao mesmo tempo essa persiana é motorizada, com blackout, então não entra a luz do banheiro no quarto de manhã. Mas quando tá só eles, a gente tem essa integração aqui. Né? E a gente usou materiais que também saem um pouco do convencional. Ah, é uma suíte, a gente vai fazer o quê? Cabeceira. Ah, papel de parede, espelho, madeira. Não, a gente colocou mármore. É Então, um exótico? é. É um exótico. A gente colocou tanto aqui na cabeceira quanto na frente, na onde tem o painel da TV. A gente usou isso. M2 ficou super feliz de subir com uma peça desse tamanho, escada, com piso de madeira instalado, tá? Mas subiu, chegou lá e ficou perfeito. Que a gente quis Eu conversasse com o amo um banheiro. mármore exótico, cara. Eu acho Gosto. ele uma peça única, escolhida a dedo para cada Dá cliente. personalidade para sua casa, né? O Total. industrializado eu tenho, você tem, todo mundo tem. Total. Né? O exótico é uma peça única, então a gente gosta muito disso. Tanto que naquela foto do living, outra coisa que eu gosto que fica único é, ao invés de usar lustres, claro, tem projetos que pedem um lustre, eu gosto de usar uma combinação de pendentes. E daí eu posso comprar o mesmo pendente que você comprou para sua casa, eu vou colocar de forma diferente, é só meu. Né? É Então mesmo. isso é exclusividade. Como a gente É. trata com um cliente de alto padrão, eles querem exclusividade. Então, acho que todos esses pequenos detalhes vão fazendo diferença. E aqui em cima, a gente. É exatamente o que o Mário falou. Nós não temos automação em todo esse andar de cima. Mas naquela primeira foto, que tem uma varanda lá na frente, ela tá na automação. Porque senão, 6 horas da tarde, vai acender todo o térreo lá em cima vai ficar apagado.
Então, a varanda está na automação. Os quartos não, né? É individual, cada um vai lá, controla no seu Mas tem o todo. Wi-Fi, tem outras coisas que Tem, envolvem... acho que até lá na tá ali, cantina dá ó, pra no ver cantinho, a anteninha de rede, É. by Foneplan ali. O É. ar-condicionado é controlado pela automação, as cortinas, principalmente aquela cortina de pé direito alto. Aí volta na integração que a gente sempre fala da importância de ser com os nossos fornecedores. Por quê? Para automatizar uma cortina, a Foneplan tem que estar em contato com a empresa que vai fazer a cortina. Que tipo de motor a gente pede para essa cortina? A gente sempre liga. O Adriano fica doido. Adriano, tô fechando a cortina. Que motor eu peço? Ah, lá a automação vai ser tal, pede tal tipo de motor. Então, precisa existir essa conversa. O peso do tecido influencia no tipo de motor. Isso é muito importante, porque para boa execução do projeto, o profissional já tem as empresas que ele trabalha, né? E como a gente atende o Renato faz tempo, muitas das empresas acabam sendo bem relacionadas com a Foneplan. E aí a gente consegue, com isso, evitar muita coisa que não chega no Renato. Igual, por exemplo, o fornecedor dele liga direto para mim, fala, viu? Às vezes ele Sim. faz esse bypass aí, ele não precisa estar ligando para a Foneplan. Então, a gente se fala com ar-condicionado, com pessoal de cortina, próprio pessoal de modulado, medidas Isso. de equipamento. Muita coisa acontece sem que o profissional fique sabendo. Porque ele tem empresas que ele já atua, que ele gosta de trabalhar, que ele confia, que dá respaldo para ele, e também e a obra flui, porque a gente todos se falam. Então, se coloca um parceiro ali que não está entrosado com todos, É difícil. é tragédia anunciada, vai dar problema, É. né? É. Vai dar problema. Reaproveitando eu achei muito legal esse quarto, achei que tá exatamente único do jeito que você tá falando. Eu queria que você tentasse, tudo bem que é de 2018, a gente tava falando que Sim. nossa memória era muito boa, a minha também. Você trouxesse um pouco do briefing, assim, do que... Você falou que são 4 suítes lá embaixo, é isso? E mais a deles. E mais a deles em cima. Jesus, são Sim. 5 suítes. 5 suítes. E aí a gente tem esse living e para baixo o evento acontece lá embaixo. Exatamente. Então, o que eles mais falaram? Assim, me conta um pouco desse briefing, desse projeto pra gente. Essa é a importância do primeiro contato com o cliente, né? É tentar entender o que ele faz, como que é a vida dele. Né? A gente não vê, eu falo, no escritório não vende projeto. Né? A gente vende sonho, vende celular, parece meio clichê, mas não. Né? A minha casa provavelmente não funciona para você 100%. Então, entender como é que eles vivem, qual é a rotina deles. Você recebe muita gente, você tem visitas constantes, parentes moram longe, costumam vir na sua casa, então precisa de quarto de hóspede desconfortável, você dá festa em casa, então tá bom. Então, às vezes, acontece muito hoje, os homens gostam muito de cozinhar, né? Uhum. E assim, quando o homem gosta de cozinhar, ele vai investir em equipamento. Então, é importante a gente ter um gourmet todo preparado para isso. Então, a gente tenta tirar muito isso do cliente. Como é que é a rotina deles? Por exemplo, esse quarto, se a gente pegar a planta, ele acontece no andar de cima. A gente tem uma sala íntima, aí a gente abre uma porta, a gente entra num corredor. Eu tenho primeiro o closet, este banheiro e por último o quarto. Por quê? Ela é médica. Ela não tem rotina, ela não tem horário. Então, o que eu pensei? De manhã ela levanta, ela sai do quarto, ela fecha a porta, ela fica entre closet e banheiro à vontade. Ela não me incomoda, ela não volta mais pro quarto. Dali ela já sai. Então, essa é importante, você entender o dia a dia do seu cliente. Né? Como é que ele pensa, como é que ele usa a casa, como é que as coisas funcionam para ele, para daí a gente pensar, porque a parte estética é lindo, ah, que lindo mostrar isso daqui. Mas se isso não funciona, ninguém vai falar bem de você. E desse cliente, a gente fechou mais 3 clientes depois da casa dele. E ele fala muito da gente, fala muito da Foneplan, que ele ficou muito feliz com o resultado. Coisa de homem, né? Gosta de estar no brinquedinho ali no celular. Então, assim, essa satisfação é que gera outros clientes. Então, por isso que a gente precisa sempre ter esse cuidado. E uma coisa que a gente adotou há alguns anos no escritório foi meio que sem pensar, não foi... E hoje virou uma marca nossa. É a maneira como que nós entregamos o nosso projeto. Isso que eu falei da Granja Viana, que o Mário falou, era o último dia. Por que é o último dia? Eu ponho um prazo, uma data de entrega para o cliente. Júlia, eu vou te entregar a tua casa no dia tal, às tal horas. Pode ser para você? Pode. Pelo menos 20 dias antes, você está proibida de entrar na sua obra. Você não entra mais. A gente põe senha na fechadura digital, a gente tranca as portas, você não entra. Pra quê? Porque assim, a gente leva 1 ano e meio, 2, uma casa dessa pra ficar pronta, você já esqueceu o que você comprou de papel de parede, de armário, de mobiliário. Então a surpresa é muito mais bacana. Então, no momento que eu marcar pra você chegar, você vai chegar, as luzes vão estar acesas, a casa vai estar com cheirinho, vai ter um som ambiente ligado. A gente sempre prepara uma mesa para receber conforme o estilo do cliente. Por exemplo, ele adora um churrasco, a gente fez um churrasco para recebê-lo. Na Granja Viana, a gente fez um coquetel no final do dia.
Então, esse cuidado demonstra carinho com o nosso cliente. Só que para isso a gente fica meio doido, né? Porque é dia. Não, mas eu não consigo chegar hoje. Você vai chegar hoje, porque a gente vai entregar a casa amanhã, entendeu? E assim. Não, e sempre assim, já é tradição na Foneplan, né? Ó, o Renato vai entregar a obra, meu Deus. Já fica todo mundo alerta. Ai, às vezes ele manda mensagem, viu, não é reclamação. Eu já aviso antes, tá? Mas porque, e claro, a obra dá problema, por mais que projeto, por mais que se fale os parceiros, né? Igual. TV era Samsung, a Samsung é uma multinacional. Colocou, deu defeito na TV, que culpa eu tenho? Né? Mas eu tenho que resolver, né? E aí eu fui atrás da solução. Mas enfim, e aí a gente já sabe, aquele estresse, e também nós temos imprevisto, né? Pode acontecer, né? Sim. Também a gente pode ter problema. Recentemente eu tive um funcionário agora indo embora e ele se acidentou de moto e a equipe está apurada e é um a menos, né? Então, também nós temos o dia a dia nosso, né? Mas a gente faz de tudo para atender o parceiro e funciona. E não é qualquer um que vai conseguir fazer isso. É difícil, imagina. E o problema da Foneplan é porque a gente entra no início. E a gente sai com o cliente morando. E Sim. tem que estar lá e do jeito que ele faz, o cliente chega à noite e vai dormir na casa. Ele tem que saber usar. Entendeu? E não tem... Então, é assim, tem que estar bem... Nós pegamos uma experiência em fazer isso através dele também, desse sistema dele, que tem funcionado, graças a Deus. E aquele estresse, né? Quando fica... Aí, nos últimos dias, geralmente eu baixo, eu tenho o Savan, porque eu tenho na minha casa, eu coloco o login do cliente, fica no meu celular, então eu controlo a casa para o cliente entrar, então quando ele entrar eu vou determinar a luz, a música e tal, e depois a gente já agenda. No dia seguinte, a Foneplan vai lá para ensinar eles a usarem tudo. E às vezes tem que voltar várias vezes, porque o cliente não decora tudo que tem lá. Isso é legal que ele falou, igual ele mesmo falou. Eu não falei de marca, ele falou do Savan. O Savan é uma marca americana, tá? Eles hoje dominam o mercado de alto padrão. Eu tenho muitos clientes, por exemplo, que eu faço casas aqui no Fazenda Boa Vista, que ele tem a casa dele em São Paulo. Ele já tem o software. Isso facilita o que o Renato falou, que ele já tem na casa dele, na casa do cliente ele usa o mesmo software. E aí esses clientes, então, para mim, facilita também, que o cliente já sabe o que ele está comprando, né? Quando ele faz uma casa aqui no interior para veraneio, ele já sabe e facilita, que ele já tem o aplicativo, então e ele é bem intuitivo, amigável, então isso facilita a nossa vida. E o Renato, como ele tem na casa dele também. Então facilita para nós essa entrega, né? Sim. Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço. Tchau.